Vista a Globo News, o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, disse que um corredor de escape deve ser criado para Nicolás Maduro deixar a Venezuela. Aqui as palavras de Mourão. Eu ainda julgo que a grande missão que os outros países têm é oferecer uma saída para Maduro e seu pessoal, deixar ele ir embora e o país se reconstruir a partir dali. Quem também se pronunciou agora há pouco foi o presidente da Assembleia Nacional e presidente que se autodeclarou presidente interino do país, o Juan Guaidó. Ele disse que pretende se fortalecer no poder e rechaçou qualquer possibilidade de diálogo com o ditador Nicolás Maduro. Joel, começo agora com você. Perfeita a fala do nosso vice-presidente, general Mourão. Por quê? Porque, primeiro ponto, interessa a todo mundo civilizado, democrático, a queda do tirano Nicolás Maduro. Esse é o ponto 1. Segundo ponto, também interessa ao Brasil, aos Estados Unidos, a todo o continente, evitar a guerra. Seja uma guerra civil dentro da Venezuela, que aumenta o sofrimento humano e a imprevisibilidade do que pode acontecer ali, a instabilidade daquele país. E também uma guerra de intervenção, que seria caríssima, o resultado também incerto e realmente não interessa ao Brasil participar de uma coisa dessas. Portanto, é importante, ao mesmo tempo em que se enfraquece o Maduro com sanções, dar um caminho de saída para ele. Porque se ele ficar totalmente encurralado, a única saída para ele é a guerra. Então, para evitar isso, é preciso exatamente criar esse caminho. O México, o Uruguai estão, por exemplo, se articulando para tentar uma via de negociação para o Maduro aceitar sair do poder. Esse é o caminho mais promissor. É o caminho que, por um lado, resgata a democracia e as vidas humanas da Venezuela e, por outro, evita o sofrimento, o desastre, a barbárie e a imprevisibilidade que poderia advir de uma guerra. Pois é, mas na contramão desses esforços tem a Rússia, né, que parece dar suporte ao Maduro já nos estertores da sua ditadura. Teria mandado até mercenários ali para dar suporte ao governo dele e à sua permanência no cargo. Tem uma suspeita de mais de 350 detenções de opositores do regime só nessa semana. Então, os sinais que chegam da Venezuela não são de um ditador que esteja disposto a fazer qualquer tipo de acordo e a sair. Como não se sabe direito qual é, no momento, a adesão do exército a ele, se está com ele ou se a maioria já desertou e já está pela sua deposição, fica muito difícil de prever o desfecho para essa crise. Por hora, o Brasil envidou os esforços que podia, diplomáticos, fazendo pressão diplomática pela sua saída, mas está correto ao evitar qualquer aproximação militar. Vamos aguardar e ver os próximos passos, com o Brasil participando das tentativas de se costurar um acordo, mas eu acho que ainda é muito imprevisível a possibilidade do Maduro aceitar qualquer solução negociada. Vai daí, Andreasa. Sobre a Venezuela, subiu algum grau a pressão sobre o Maduro. Houve, evidentemente, uma mudança de pressão e de patamar, chamemos assim, no processo de queda da ditadura. O Brasil contribuiu para isso decisivamente. O problema continua sendo a posição dos militares. E nós temos falado aqui no programa que, apesar do avanço, é improvável que essa solução se dê rapidamente. Está mais para um processo lento, contra a nossa expectativa. Mas é assim que as coisas acontecem. É uma ditadura constituída, domina o exército, tem uma milícia própria, empobreceu a população, quebrou os eixos de informação. É difícil reverter isso, mas o caminho diplomático está dado. Sobre o general Mourão, ele está certo. Essa entrevista que ele deu é muito boa, merece ser vista. Depois de uma semana ruim do general Mourão, inclusive o episódio dos Correios, né? Foi lá nos Correios, parecia o Geisel, estatista. Não sou contra privatizar. Talvez não haja empresa mais ineficiente do que os Correios no Brasil, mais madura para ser privatizada. Mas ele foi lá, se comportou como Geisel e agora parece estar voltando ao seu lugar em favor da democracia liberal. Muito bem, Mourão. Pois é, vamos ver o que acontece com as estatais brasileiras, mas retomando a Venezuela, o que parece faltar para a oposição nesse momento é uma força interna, porque o ditador Nicolás Maduro tem uma milícia de mais de 1 milhão de pessoas que inclusive toca o terror no país, é um perigo enorme, tem uma força aí. Você tem o exército que, por enquanto, a cúpula está do lado dele, não está claro que grande parte do exército esteja disposto a trabalhar para tirá-lo. O que a população também desarmada, o que a população pode fazer, portanto? O que ela pode fazer é tentar parar o país, manter os protestos, inviabilizar o exercício do poder dele, forçar o Maduro para uma situação em que ou ele ataca a própria população de uma maneira ainda mais violenta,
Vamos ver até que ponto as Forças Armadas estariam ou não dispostas a fazer isso. Infelizmente, é essa situação que se desenhou. O Maduro, apesar de muito impopular, apesar de o mundo inteiro ser contra ele, dentro do país dele, ele que tem a força na mão hoje em dia. Por isso é bastante difícil tirá-lo. O difícil também é prever o que aconteceria depois da queda dele, porque o Guaidó é um líder novo, sobre o qual a própria população venezuelana sabe pouco, sobre o qual os vizinhos sabem muito pouco. É alguém jovem de um partido ali de centro-esquerda e a gente não sabe. A Venezuela tem uma longa trajetória aí, né, desde o chave de golpes, contragolpes, e a pessoa, quando assume o poder, tem dificuldade em largar o osso. Então era importante que, junto com a superação da ditadura do Maduro, viesse um cronograma para a realização de eleições num tempo aí, pelo menos, razoavelmente curto, né? Exato, essa é a promessa do Guaidó, né? Ele disse que vai ser interino só para fazer as eleições, mas vamos ver, uma vez que chega ali também, a gente sabe que tem tudo uma pode mudar, né? do poder. Tem uma coisa curiosa aí, pessoal, relativamente ao Guaidó, que é uma espécie de isolamento dele entre os grandes líderes venezuelanos. Ele não é um líder representativo popular, e aqueles líderes que nós conhecemos, que disputaram eleições, que estiveram na linha de frente, trombando tanto com o Chávez quanto com o Maduro, estão bem quietos quando deveriam estar se aproximando deles para viabilizar essa sucessão aí.